Vamos lá. Para a gente fazer o cálculo do gotejamento, a gente precisa saber algumas fórmulas, tá? Essas fórmulas foram lançadas para que a gente pudesse fazer o cálculo de quantas gotas vai cair por minuto, para que uma solução seja infundida dentro de um tempo que foi calculado anteriormente pelo médico, tá? Então, vamos lá. Quando eu tiver que fazer essa medicação em dispositivo macrogotas, ou seja, uma gota inteira por minuto, o volume vai ser o seguinte. A fórmula, vai ser a seguinte: volume dividido pelo tempo vezes 3. Quando eu for calcular macrogotas e quando esse tempo vier em horas. Por exemplo, 500 ml para correr em 6 horas. Aí eu vou utilizar essa fórmula, tá? Macrogotas por minuto. Volume dividido pelo tempo vezes 3. Se for para eu calcular para dispositivo microgotas, o que é microgotas, professor? É quando uma gota é particionada em 3, tá? Quem faz isso é o dispositivo do Equipo. É um dispositivo de ferro dentro dele, parece uma agulha. E aí ela particiona uma gota em 3 gotas. E isso vem descrito na embalagem, tá? Se é equipo micro ou se é equipo macro. A fórmula vai ser o volume dividido pelo tempo, quando esse tempo vier em horas, tá bem? Essa é a fórmula. Quando o tempo for em horas, tá aqui a fórmula para equipo micro ou para equipo macro. Vamos tentar entender alguns conceitos básicos para a gente compreender como é que o autor desenvolveu a fórmula. Uma gota equivale a 3 microgotas, ou seja, quando eu particiono uma gota, eu divido ela em 3. 1 ml é igual a 20 gotas. Se cada uma gota é igual a 3 microgotas, 20 vezes 3 é igual a 60 microgotas. E 1 hora equivale a 60 minutos. Nisso a gente concorda, né? Então vamos lá. Quando que eu vou utilizar esse cálculo? Quando eu tiver que introduzir um volume ou infundir um volume no paciente. E esse volume, ele tem um tempo para ser administrado. Então nós realizamos esse cálculo para que nós possamos obedecer ou realizar essa prescrição de acordo com a sintomatologia clínica, de acordo com o que foi pensado para ele. Lembra do cálculo lá das doses, né? Os parâmetros para as doses? Então o médico pensou que aquele organismo consegue absorver e sintetizar uma quantidade de volume dentro de um período X de tempo. Vamos lá. Quando for macrogotas, vem aqui, ó, como montar a fórmula. Volume, esse volume vem sempre numa unidade de medida. Unidade de medida para volume é litro, mililitro, ml, não é isso? O tempo, quando esse tempo for em horas, eu vou multiplicar por 3. Esse 3 é a variante da fórmula. E da onde foi que saiu, professora? Lembra que uma gota equivale a 3 microgotas? Foi baseado nesse parâmetro que a variável da fórmula ficou em 3. Já anota isso aí. Cheio de 2 jeitos para vocês verificarem. Então, vamos lá. Se a prescrição médica me trouxe um soro glicosado a 5%, né, 500 ml, para ser infundida em 4 horas. Eu sempre oriento o meu aluno a fazer 3 leituras do enunciado. A primeira leitura é para decodificação, ou seja, né, aquela leitura visual. Vou decodificar as letras para eu ter uma noção. Então, eu ainda não li essa questão. A segunda leitura é uma leitura investigativa. Vamos retirar os dados do enunciado, tá? Ele me deu um volume aqui, ó. Como que eu sei que ele me deu um volume? Porque a unidade de medida que está aqui, ó, é em ml. Então, ele me deu um volume, 500 ml, e ele me deu um tempo de infusão. Ele me deu aqui, ó, 4 horas para infundir esse volume no meu paciente. A terceira leitura
é uma leitura para eu entender o que o enunciado quer quando ele me trouxe essas informações. O que ele quer aqui, ó? Quantas gotas ou quantas macrogotas ou quantas gotas inteiras, né? Falando de 3 formas para ficar fácil para vocês. Quantas gotas serão infundidas por minuto para que esse volume termine dentro do tempo pré-estabelecido? Aí ele já me deu lá a fórmula, né? Que era volume dividido pelo tempo vezes 3. Eu já achei o volume, que é 500. Vou dividir ele pelo tempo, que ele me deu aqui, ó, em horas, 4 horas. E vou multiplicar pela variável 3. A regra da matemática me diz o seguinte: toda vez que eu tiver uma multiplicação e uma divisão, eu resolvo primeiro a multiplicação. Então, vamos lá. Vamos repetir o volume, 500. 4 vezes 3, cheguei à variável de 12, né? O número 12. E aí, eu vou dividir o volume por esse tempo aqui, 12. Achei um valor, 41,6. Professora, tem como eu colocar isso lá, né, controlar o gotejamento no dispositivo? Esse número exato? Não, não tem. Nós precisamos de um número par, tá? De um número inteiro, na verdade. Preciso de um número inteiro. Aí a regra da matemática falou pra gente o seguinte: quando a primeira casa depois da vírgula for igual ou superior ao número 5, né, o que a gente faz? Arredonda para mais. Exatamente, Cliciane. Então, eu vou ter 42. 42 o quê? Vamos voltar para o enunciado. Quantas macrogotas deverão ser infundidas por minuto? Então, eu terei que infundir no meu paciente 42 gotas por minuto ou macrogotas por minuto. E aí, você que escolhe como que vai escrever isso. Mas você tem que ter ciência de que toda resposta ela tem que ter o sobrenome, ou seja, a unidade de medida. Isso me vem no enunciado da questão, tá? Ele sempre me pergunta o que ele quer saber. Quantas macrogotas? Então a resposta vai ser em gotas. Se fosse quantas microgotas, a resposta seria em microgotas. Se fosse em quantos ml serão infundidos, a resposta viria em ml. Tá sempre no enunciado, tá? Então a gente sempre faz 3 leituras. A gente não deixa só um númerozinho assim, não. Primeira leitura, decodifica. Segunda leitura, identifica os dados que ela te traz. E na terceira leitura, você entende o que ele quer saber a partir dessas informações. Se vocês fizerem isso, o cérebro de vocês entende, ficaria 41. Exatamente, Manuele. Exatamente isso. Você está no caminho certo. Então, vamos lá. Como existe a possibilidade de eu encontrar aqui, ó, número com décimos, aí é a regra que eu falei para vocês, tá? Portanto, a gente iria infundir 44 macrogotas por minuto. Esse material eu tentei deixar para vocês da forma mais explicativa possível, porque é novidade da aula de cálculo, pelo menos para mim, pela internet, tá? Então, eu espero que vocês consigam compreender. E aí, quem tiver com dúvida, aproveita esse momento para tirar a dúvida, tá? Porque no laboratório eu até consigo corrigir com vocês, só que aí a gente vai perder um pouco de tempo e é pouco, né, pra gente fazer aula prática, são só 2 horas. Então, a gente vai ter que utilizar o nosso tempo, assim, da melhor maneira possível. Se vocês puderem continuar treinando em casa, vai ficar muito mais fácil. Vou mandar para vocês algumas listas de exercícios para que vocês fiquem treinando, tá? E isso aí facilita o aprendizado. Quando que eu utilizo o equipo microgotas? Quando eu vou utilizar o equipo microgotas, a fórmula vai mudar. Na minha opinião, é a fórmula mais fácil que tem. Quando for em microgotas a pergunta, né? E o tempo vier em horas, eu só vou pegar o volume e vou dividir pelo tempo. É muito fácil. Então, vamos lá. A prescrição foi de quê? 400 ml de soro fisiológico a 0,9% para ser infundida em 4 horas. Quantas microgotas serão infundidas por minuto para que o volume termine dentro do tempo pré-estabelecido? Vamos lá, fiz a primeira leitura. Agora eu vou para a segunda, que é de decodificação. Cadê aqui o volume? Achei o volume.
Cadê o tempo? Ah, o tempo está em horas, então é aquela fórmula, né? Volume dividido pelo tempo. Então, eu vou pegar o 400, que é o volume, vou dividir pelo tempo, que é 4. E aí, a gente chega ao valor de 100. 100 o quê? Volta para o enunciado e descobre o que ele quer saber. 100 microgotas por minuto, porque a pergunta é essa, ó, quantas microgotas? E eu fiz um cálculo para responder uma pergunta. Tem uma outra forma de fazer, né? Eu poderia aqui, ó, se eu quisesse encontrar macrogotas. Lembra que toda gota tem 3 gotas dentro dela? Então, eu já achei micro, né? Aqui, ó, microgotas por minuto. Se eu dividir esse 100 por 3, divide aí pra gente. Bora, galera. Vamos lá, Manoeli. E aí, na regra de arredondamento, eu trabalharia com o número 33, não é isso? Porque deu 33, 3, 3, 3, 3. Vamos trabalhar com a métrica de 33. Se eu pegar esses 33, eu vou descobrir que são o quê? 33 gotas ou 33 macrogotas. E se ele estivesse me pedindo para calcular em macro ou em micro, né, ele já teria aqui um valor aproximado. Então, fica fácil. Se eu achei micro, eu divido por 3 e eu encontro macro. Se eu encontrei macro, eu multiplico por 3 e eu acho micro, tá bem? Mas para a gente não confundir muito a cabecinha, o que a gente vai fazer? Vai jogar tudo na fórmula sempre, tá? Vamos estar sempre jogando na fórmula. Mas aí toda vez que você achar macro, já faz do ladinho assim, só para você ir pegando o fio da meada, né? Pegando o caminho. Então vamos lá. E quando, professor, esse tempo for em minutos, como é que eu vou calcular? Exatamente, Luciane. Essencial a fórmula. E é por isso que a gente perde um tempão aprendendo isso, calculando isso, controlando o dispositivo, porque depois que você achou a quantidade de gotas por minuto, você vai controlar aquele dispositivo. Então, você vai ficar lá contando 1 minuto a quantidade de gotas que vai cair, tá? Aí você terminou, fez tudo isso, contou, tá tudo perfeito. Aí você vira as costas, o acompanhante vai lá e abre o dispositivo, ou o próprio paciente vai lá e abre o dispositivo. Não é fácil. Nossa vida a gente encontra umas barreiras na assistência, mas a gente consegue no final. Então vamos lá. Se o tempo vier em minutos e ele estiver me perguntando macrogotas, eu vou pegar o volume, multiplicar por 20. Da onde foi que saiu esse 20, mulher? Lembra que 20 gotas equivale a 1 ml? Tá? Foi dessa variável que o autor da fórmula utilizou para que nós pudéssemos encontrar um número que estamos procurando. Então, a gente pega o volume, multiplica por 20 e aí a multiplicação vem em cima, não sei se vocês perceberam. E vamos dividir pelo tempo. E esse tempo ele está sendo cobrado em minutos, não é? Quantos minutos? Então, vamos lá. O tempo aqui é 30. Foi em 30 que ele pediu? Ah, não. Quando a informação vier em minutos, eu vou utilizar essa fórmula, tá? Então, já anota aí. Quando o tempo for em minutos, para macrogotas, é volume vezes 20 dividido pelo tempo. E quando for em microgotas, professora? Volume vezes 60. Da onde foi que saiu esse 60? Toda gota equivale a 3 microgotas. Então, 20 vezes 3 é igual a 60, dividido pelo tempo. Então, professora, eu tenho que trabalhar com 4 fórmulas para calcular gotejamento? Sim, 4 fórmulas para calcular gotejamento. Manoeli, ai meu Deus. Mas vai dar certo. Não é difícil, né? Só é metódico.
Ok, vamos voltar. Lembra que quando o tempo é em horas, ou seja, vai correr 500 ml em 4 horas, eu utilizo uma fórmula, né? Tanto para cálculo de macrogotas quanto para cálculo de microgotas. Quando o tempo é em horas, é aquela fórmula que eu dei para vocês. Mas quando o tempo para correr aquela medicação for em minutos, eu tenho que utilizar outra fórmula, tá? Então, olha aqui, ó, o pulo do gato está no tempo da administração. Quando eu acho o tempo, eu sei qual é a fórmula que eu vou utilizar. Digamos que esse tempo de prescrição é 30 minutos ou 20 minutos. Não dá para utilizar aquela outra fórmula, porque aquela outra fórmula é quando o tempo vem em horas. Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Tem uma outra fórmula. Volume vezes 20... e esse 20 é em cima, dividido pelo tempo, tá? Da onde foi que saiu esse 20? O autor da fórmula deu pra gente alguns parâmetros, né? E ele disse pra gente que 20 gotas equivale a 1 ml. Então, assim, não foi um número qualquer que ele pegou, né? Ele descobriu que 20 gotas é equivalente a 1 ml. Então, ele deixou assim essa variável para que nós pudéssemos descobrir qual é a quantidade de gotas por minuto que será infundido para que aquela solução, aquela quantidade de ml corra dentro do tempo que foi estabelecido pelo médico. Mas e se for microgotas? Isso, 20 gotas é igual a 1 ml. Mas se o tempo vier em minutos e a pergunta for em micro, ou o dispositivo que você tem na unidade para trabalhar é microgotas, a gente não vai deixar de fazer, né, a prescrição, a gente não vai deixar de medicar o paciente. Nós vamos trocar a fórmula. Então, nós vamos utilizar volume vezes 60. Esse 60 saiu da onde? Lembra que cada uma gota equivale a 3 microgotas? Então, se 20 gotas equivale, né, são 20 gotas. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter 60 microgotas. Então, foi daí que saiu, tá? É o variante da fórmula. E aí, eu tenho um tempo aqui, ó, para infundir. E esse tempo vem em minutos. Aí sim eu utilizo essa fórmula. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui para ver se a gente pega, Emanuele. Emanuele, desculpa. Vamos lá. Eu tenho uma prescrição de 100 ml de quê? De ringue lactato para ser infundido em 30 minutos. Calcule em macro e em micro. Então, vamos lá. Ele me deu no enunciado o volume e ele me deu o tempo. Esse tempo está em minuto. Então, eu tenho que utilizar aquela fórmula de volume vezes 20 dividido pelo tempo. E aí eu cheguei aqui, ó, em 100. Da onde foi que saiu 100? É o volume, que está em ml. 100 vezes 20, que já era da fórmula, dividido para 30. Regra da matemática diz que eu resolvo primeiro multiplicação, não é isso? Cem vezes 20 dá 2.000, dividido para 30, eu cheguei ao número de 66,6. Primeira casa depois da vírgula tem um número superior a 5, então eu arredondo para 67, exatamente. 67 o quê? Macro. Essa daqui é a fórmula de macro. A fórmula de micro... Exato, Jéssica. A fórmula de micro vem com 60. Exato, Luciane. Gotas. Macrogotas ou gotas, tá? Você escreve como você achar. Você escreve como você achar melhor. Então, olha só. Respondi, né? Gotas. Se eu quiser achar microgotas, como que eu faço? Sem jogar na fórmula. Eu já achei gotas. Eu sei que uma gota equivale a 3 microgotas.
Então, eu posso pegar esse resultado que eu achei, o 67, já o resultado arredondado, e multiplicar por 3. Exatamente, Alisson, pegou o fio da meada. Multiplica aí para nós. Multiplica aí e passa a resposta correta. O que, Manoele? Microgotas por minuto. A professora nem precisou da fórmula, né? Não, mas vamos tirar a prova dos 9? Vamos calcular em microgotas? A fórmula de microgotas, aí Alisson, chegou. A fórmula de microgotas, você substitui esse 20 por 60. Por quê, professora? Porque cada uma gota equivale a 3 microgotas. Então, substitui aí e faz rapidinho pra gente. A Jéssica é raiz, não tem calculadora. Vamos lá, Alisson. Quando eu estou procurando em microgotas, né? A fórmula é volume vezes 60 dividido por 30, que é o tempo, né? Nesse caso aqui foi o tempo que ele me deu. Então, qual é o volume? 100 vezes 60, que é a variável da fórmula, dividido por 30. O que, Alisson? O que você está procurando? Não esquece o sobrenome. Exatamente. Professora, então, deu um valor diferente, né? Porque, exatamente. Porque, olha só. Quando eu multipliquei o 67 vezes 3, não deu 201, mas lembra que a gente arredondou? Então, é comum encontrarmos uma variável que vai de uma gota para mais ou uma gota para menos, ok? E aí, quando isso acontece, em cima desse sinal de mais, eu coloco em cima desse sinal aqui, ó, de igual, eu coloco um til. Ele significa... Exatamente, Alisson. Ele significa aproximadamente. Então, colocaremos aproximadamente 67 gotas por minuto ou aproximadamente 201 microgotas por minuto. Mas se a gente fizer na fórmula, nós podemos encontrar um número que vai para uma casa a mais ou uma casa a menos. Então, poderíamos ter encontrado 199 ou poderíamos ter encontrado 201, que foi o que aconteceu, tá? Toda vez que a gente arredonda, a gente vai encontrar um número, um a mais ou um a menos. Até aí, tudo bem? E eu gosto de ensinar assim, ó, multiplicar por 3 ou dividir por 3 no final, porque às vezes a gente está lá no concurso e não tem calculadora. E aí, para lembrar de 2 fórmulas é mais fácil do que para lembrar de 4 fórmulas, né? Então, só memoriza aí na sua cabecinha a fórmula de macrogotas quando o tempo for em minuto e a fórmula de macrogotas quando o tempo for em horas. E aí, em vez de eu memorizar 4, eu vou memorizar 2, tá? Em concurso, professora, o que mais cai em concurso? Cálculo de medicamento, vacina e SUS. Todo concurso cai isso. Tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção, fazer, refazer, estudar de novo, responder questionário na internet, baixar prova de concurso anterior, que é isso que prepara a gente, né? Isso que treina o nosso cérebro a estar trabalhando cada vez mais rápido, ser mais ágil no cálculo, tá?
cérebro, ele é exercitável. Você adapta ele exatamente para o que você quer, enquanto profissional. Não necessariamente eu preciso ser expert na matemática. Eu só tenho que ter atenção ao que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Um outro exercíciozinho aqui para vocês fazerem a fixação aí. A prescrição me trouxe soro fisiológico 300 ml. Opa, já achei o volume. Para ser infundido em 4 horas. Já achei o tempo, e o tempo vem em horas. Calcule a quantidade de microgotas e de macrogotas que deverão ser infundidas por minuto para que esse volume termine dentro do tempo que foi prescrito. Vamos lá. Segunda leitura vai ser para eu retirar os dados do enunciado, não é? Então eu achei aqui, ó, volume 300 ml e eu achei o tempo em horas. Vamos trabalhar com isso? Qual é a fórmula que eu utilizo? Observe a unidade de medida para o tempo. É aí que está o macete. Ou como um colega meu diria, né? É aí que está o bizu. Bora, Alice, qual é a fórmula que tu vai usar? Vambora, Manuele. Isso. Exatamente. Vamos lá. Resolve aí essa pendência pra gente. Vamos, galera, não tem outro jeito não, é fazendo. Exatamente, Manuele, é isso aí. Agora você colocou até a resposta correta, 25 gotas por minuto. Tá vendo que quando a gente vai fazendo, a gente vai prestando mais atenção nos detalhes? E agora, Manuele, se tu multiplicar por 3 para a gente encontrar microgotas, aí, Alisson, é assim mesmo. Pega o volume, né, divide pelo tempo vezes 3. E a gente vai encontrar exatamente, Manuele, 75 microgotas por minuto, tá? Mas aí se você jogar na fórmula, qual era a fórmula que você utilizaria aí? Para microgotas, o tempo vem em horas. Bora, Neiliane. Exatamente, Alisson. 75 o quê? Isso, Manuele. 75 microgotas por minuto. Exato, Alisson. Não esquece de botar o sobrenome não, tá? Vamos treinar o cérebro. Eu sei exatamente o que você fez direitinho, mas já vamos colocando do lado, né? Porque a gente está respondendo aqui é uma pergunta. Qual era a pergunta? A gente sempre responde... Tá, eu gravei... Não, o 3 não é usado para de micro. Eu gravei, Jéssica, o passo a passo, tá? Tá na edição. Assim que o rapaz da edição passar para mim, eu encaminho para vocês. E aí eu gravei eu resolvendo no quadro. 4 exemplos, para facilitar um pouquinho, tá? E aí essa aula também está sendo gravada. Quando terminar a edição, eu encaminho no grupo. Então, vamos lá. Tem mais um aqui, ó. A prescrição médica. Exatamente. O 3 é a variável da fórmula, Alisson. Quando esse tempo vier em horas, né? Volume dividido pelo tempo vezes 3. Quando eu estiver procurando macrogotas.
e o tempo vier em horas. Eu utilizo essa fórmula. E o 3 é a variante da fórmula. A prescrição está pedindo aqui, ó, 400... Professora? Oi. É assim, porque na resposta aqui dos meninos, quando eles disseram que eram macrogotas, eles usaram o 3. Ficou ao contrário. Foi isso que me confundiu. E nas microgotas, eles não usaram o 3. Porque a fórmula de microgota, Jéssica, é volume dividido pelo tempo. Entendeu? Foi utilizado outra fórmula aí. Quando eu estiver procurando microgotas e o tempo for em horas, eu vou utilizar volume dividido pelo tempo. Isso, então a gente vai ter aqui, ó, nesse segundo exemplo, vamos fazer aqui esse segundo, Jéssica, para ver se você consegue entender. Eu tenho um volume, que é 400, e eu tenho o tempo em horas. E ele pede para eu calcular macrogotas. Joga na fórmula aí, ó. Você vai pegar volume, que é o 400, vai dividir pelo tempo, que é 5, e vai multiplicar por 3. Achou, Jéssica? Achou, Manoel? Tá. Aqui, ó, na prescrição tem o volume, que é 400 ml, e tem um tempo para ser infundido. Esse tempo veio em horas. E ele está me pedindo para calcular macrogotas. Aí nós vamos utilizar a fórmula de volume dividido pelo tempo vezes 3. O volume é 400. Vai ser infundido em 5 horas. Aí multiplica por 3, que é o da fórmula, tá? A variável da fórmula. Mas faz, Jéssica, faz só esse para eu ter certeza que você está pegando rápido. Exato, Manoel. O resultado, né, a gente vai encontrar o valor de 26,66666. Então, nós vamos arredondar para 27 gotas por minuto. E agora vamos procurar micro, né? Então, para eu achar micro, eu vou dividir o volume pelo tempo, né? Ele me deu um volume que é 400 ml e eu vou dividir pelo tempo, que ele me falou que é 5 horas. Quando o tempo, exatamente, quando o tempo vier em horas, eu utilizo aquela fórmula, né, de volume dividido pelo tempo. É igual a 80. 80 o quê? Microgotas por minuto. Agora vamos pegar lá aquele 27. Vamos pegar o 27 e vamos multiplicar por 3. (81 microgotas, né, Manoel? Então, olha só, deu uma variável para mais, né? Mas qual é essa variável? 1. Ou seja, está dentro do esperado. Por que, professora, que está dentro do esperado? Porque lembra que você arredondou?
Então, é esperado. São essas as duas formas de fazer. Você pode jogar na fórmula ou você pode simplesmente multiplicar por 3. E aí você observa, né, se for de marcar, você marca a alternativa que mais se aproxima ao valor que você encontrou. Geralmente, concurso, né, a gente não está usando a calculadora. Então, vamos lá. Tem mais um aqui, ó. A prescrição médica é de soro fisiológico de 100 ml para ser infundido em 30 minutos. Então, eu já achei aqui, ó, o volume, que é 100, e eu já achei o tempo. E esse tempo veio em minutos. Então, eu tenho que utilizar outra fórmula, né? Aí, ele está me pedindo o quê? Para eu calcular macrogotas. Então, a fórmula que a gente vai utilizar aqui é volume vezes 20 dividido pelo tempo. Que vocês estão colocando aí o volume no lugar errado, tá? Multiplicando no lugar errado. Lembra que quando eu vou montar a fórmula do tempo em minuto, o 20 é em cima? É volume vezes 20. Exato. Acharam a resposta certa. Aí a gente pode pegar esse valor, né, e multiplicar. Vocês estão achando muito, né? Mas lembra que o volume é bem menor? Lembra que o tempo também de infusão é bem menor? É isso aí mesmo, Ana, você fez correto. Você pegou o tempo, você pegou aí, ó, o volume, que é 100, multiplicou por 20. Entendi, Alisson. Você pegou o volume, multiplicou por 20 e dividiu pelo tempo. Então, você pegou 100 vezes 20, que deu 2.000, não foi? E dividiu por 30. Aí, você chegou em 66,6666. Aí, você arredondou para 67. 67 o quê? Gotas por minuto. Não foi isso? Só que não acabou, né? Ele está me pedindo para fazer em micro. Manuela e o Alisson acertaram, tá? Ele está me pedindo para calcular em microgotas também. Aí lembra qual era a fórmula? Quando o tempo vier em minutos, a fórmula de microgotas é volume vezes 60 dividido pelo tempo. Vamos lá, Manuele. A fórmula vai ser o seguinte. Você vai pegar o volume, vai multiplicar por 60 e vai dividir pelo tempo. Essa é a fórmula de microgotas quando esse tempo vier em
minutos. Achou, Alisson? Beleza. Bora, Manoel. Bora, Cristiane. Vamos, Eliane. Exatamente, Manoel, 200 microgotas por minuto. Aí vamos voltar lá, vamos multiplicar o 67, que foi o primeiro valor que a gente encontrou, vamos multiplicar ele por 3? Vai dar certo, Cliciane, é só treinar. Vamos treinar. 201 microgotas por minuto, não é? Exatamente. Então, estamos dentro de um valor aproximado, não é isso? Porque a gente arredondou. Confere. E se a gente pegar esse 200, se a gente pegar, confira, se a gente pegar esse 200 e dividir por 3, vai dar quanto? Essas 200 microgotas que a gente encontrou, vamos dividir por 3? Parece mágica, né, Manoel? Então, essa é uma forma de conferir se o que você está fazendo está certo. Perfeito. Conseguiu entender? E aí, Alice, conseguiu entender também? Se eu encontrar microgotas, né, eu posso dividir por 3. Porque eu sei que cada 3 microgotas são necessárias para constituir uma gota. Mas aí, se eu achar macrogotas, eu vou multiplicar por 3, porque eu sei que cada uma gota equivale a 3 microgotas, tá? E aí você escolhe a fórmula mais fácil para você de fazer, tá bem? Estou passando para vocês de 2 maneiras. Tem um outro exercício aqui. Vamos tentar, Cleciane, para ver se a gente dá conta de fazer? Lá na prescrição médica, ele me prescreveu 200 ml de soro glicosado. Já achei o volume, né? 200 ml. E aí ele me passou um tempo de infusão. Esse tempo aqui, ó, veio em minutos. 50 minutos de infusão. E aí ele está me pedindo para calcular a quantidade de macrogotas. Para eu decidir qual é a fórmula que eu vou utilizar, né, eu tenho que prestar atenção aqui, ó, nessa unidade de medida relacionada a tempo. Quando o tempo vier em hora, eu utilizo uma fórmula. Quando o tempo vier em minuto, eu utilizo uma outra fórmula. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber quantas gotas ou macrogotas. Então, vamos jogar na fórmula que a gente tem de minuto? É volume vezes 20 dividido pelo tempo. Tenta fazer, Cliciane, desculpa.
Achou, Cristiane? Isso, volume vezes 20 dividido pelo tempo. Aê, Alisson. Isso, Manoele. Oitenta gotas por minuto. E aí, Cristiane, clareou as ideias? Qual foi que tu utilizou, Cristiane? Exatamente. Eu fiquei com dúvida qual era que tu tinha utilizado. Exatamente, a dele ele só colocou resumida. Mas agora eu já estou feliz que você entendeu. Você conseguiu até entender por que a fórmula dele você achou que estava diferente. Tá vendo? Já estamos um passo à frente. Então vamos lá, você pegou 200, multiplicou por 20 e achou o valor de 4.000. E aí você dividiu esse valor pelo tempo, que é 50. E você achou o quantitativo de 80 gotas por minuto. Bota aí do lado, ó, GTS barra minuto, tá? A sigla de gotas é GTS. Tá lá no bulário de siglas para vocês. Aí ele me perguntou o seguinte, não acabou aí não. Ele pediu para eu calcular em microgotas. Vamos lá, Cristiane. A fórmula é volume vezes 60 dividido pelo tempo, que aí tá em minutos, né? Ele deu 50 minutos. Achou, não achou, Cristiane? Manuel já achou, o Alisson já achou, Cristiane achou. Achou aí o número de 240, Cristiane? 240 o quê? Microgotas por minuto. Agora, a partir daquele primeiro valor que a gente encontrou, que foi 80, se tu multiplicar ele por 3, qual vai ser o número que tu vai encontrar? Exatamente, tá? 240 microgotas por minuto. Então, você não precisaria nem ter jogado na fórmula, tá? Mas é que você é enjoada e gosta de fazer as coisas no passo a passo, tá bem? Professora, mas as outras vezes a gente não estava encontrando um valor para mais e um valor para menos, mas lembra que da outra vez a gente estava arredondando valores e agora a gente está trabalhando com o valor exato? Nós achamos 80 gotas por minuto. Eu quero achar micro, eu multiplico por 3.
Por quê, professora? Porque cada gota equivale a 3 microgotas. Agora vamos achar a partir do 240, vamos achar as macrogotas? É só você pegar esse 240 e dividir por 3. Veja a mágica acontecendo aí no seu caderno, Luciane. Perfeito, né? Quando trabalhamos com números exatos, fica muito mais fácil. E aí eu vou encaminhar para vocês um exercício, tá? Assim que eu terminar, eu vou encaminhar para vocês no grupo um exercício para que vocês fiquem treinando. E aí, quem tiver dúvida, quando vier para aula prática, traz o caderno. Quem não teve algum que não conseguiu resolver, traz o caderno na aula prática, tá? Alisson, pode valer sim, tá? A gente vai primeiro observar as outras formas de avaliação e aí o aluno que precisar, com os exercícios todos prontos, né, participando, a gente conversa sobre isso. Tá bem?